Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Éder e hoje será a primeira aula do meu canal que se chama Saindo da Bolha. Se vocês ficarem até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão entender o porquê o canal vai se chamar Saindo da Bolha. Então vamos lá. Antes de começar direto no assunto, vou falar uma coisa bem interessante para vocês. Sabe aquela sensação que você tem quando você de alguma forma percebe que a teoria não tem nada a ver com a prática? Isso é muito comum em recém-formado. O cara sai da faculdade, vai direto para o mercado de trabalho, arruma um emprego, aí ele começa a pensar assim: nossa, mas boa parte do que eu aprendi na faculdade, essa teoria não tem muito a ver com a prática. Sabe essa sensação que você tem? Então, boa parte das vezes não é só uma sensação, não é só eu acho. Realmente, boa parte das vezes a teoria não tem nada a ver com a prática. A teoria está num canto e a prática está no outro. São coisas que não se juntam porque a teoria muitas vezes não tem nada a ver com nada. É o tipo de teoria vazia. Então vamos lá. O tema de hoje é a formação do imaginário. Repetindo, a formação do imaginário. O que vem a ser a formação do imaginário? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que se fazer algumas perguntas, né? Que tipo de pergunta a gente pode fazer para entender esse conceito? Então vamos lá. Primeiro, o que está por trás das coisas que eu gosto? O que está por trás das preferências que eu tenho? O que está por trás das decisões que eu tomo? Às vezes, diante de uma situação, de um problema na vida ou de uma escolha, você escolhe A ou escolhe B, né? O que faz você ir para uma direção ou para outra, né? Tudo isso está relacionado à formação do seu imaginário. Então vamos lá. Vou dar um outro exemplo, até chegar no ponto que eu quero. Vamos pegar uma criancinha de 5 anos de idade. Essa criancinha, os pais dela nunca colocaram ela para escutar, por exemplo, uma música clássica, uma música erudita. Mozart, Vivaldi, Chopin. Aí essa criancinha cresce, tem 10 anos, 15, 20 anos, nunca escutou música clássica. Qual a probabilidade dessa pessoa ter um ouvido apurado? Qual a probabilidade dessa pessoa ter desenvolvido o gosto pela música erudita, por uma música de qualidade diferenciada? É praticamente zero, porque ela não conhece. Não foi desenvolvido o gosto musical dela. Se os pais não desenvolvem o gosto musical do seu filho, a televisão desenvolve, o rádio desenvolve, os coleguinhas na rua desenvolvem. Então, o que é que passa na televisão de música? Qual o tipo de música que é veiculado? Funk, Anitta, nada contra. Cada um gosta do que quiser. Saindo da música, vamos ver os programas de TV. Quais são os programas de TV preferidos das pessoas? Novela, filme de violência, jornais sensacionalistas. O que essas três coisas têm em comum? Novela, só passa desgraça, traição, a mensagem de que a família não presta, de que a religião é ruim, bom é fazer as coisas errado. Jornais sensacionalistas, só passa coisa ruim também. Filmes de violência, também apenas coisas ruins. Não estou dizendo que não tem que assistir isto, mas eu vou dizer que não deve assistir apenas isto. Por quê? Porque é esse tipo de informação que forma o seu imaginário.
é esse tipo de informação que vai entrar na sua mente. Vai estar lá no seu inconsciente, no seu subconsciente. E é através desse imaginário que está aqui dentro da sua cabeça, da sua mente, é através deste imaginário que você vai avaliar as coisas que acontecem no mundo. Tá? Então, se você passa a vida toda escutando funk, assistindo novela, assistindo, sei lá, Big Brother, porque o que passa no Big Brother? Qual o perfil das pessoas que eles colocam no Big Brother? Perfil de pessoas que vão brigar, né? Que muitas vezes são imorais, lá está inveja, mentira, falsidade, esse tipo de informação que você está mandando para o seu imaginário. Não é? Qual tipo de personalidade a pessoa vai ter se ela passar a vida toda consumindo esse tipo de material? Lembrando que todo ser humano ele é influenciável, uns mais, outros menos. Agora, se você, por exemplo, só come um tipo de alimento, eu só como arroz, feijão, uma carne e uma salada. Você passa a vida toda comendo isso, né? Dificilmente você vai ter um paladar apurado para comer outro tipo de alimento. Por quê? Porque você condicionou apenas isto. Né? Apenas isto. Então agora, para dar continuidade no que eu vou falar, eu vou apresentar 2 livros para vocês, do qual eu vou abordar eles aqui. O primeiro livro é este aqui. Deixa eu ver aí na tela, bem bonitinho. A República de Platão. O segundo livro, para ver direitinho aí, A Formação da Personalidade, do Padre Leonel Franca. Para quem não sabe quem é o Padre Leonel Franca, né? Ele é um padre jesuíta, foi porque ele já faleceu, né? Um padre jesuíta, formado em letras, tem mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de Roma, na Itália. Tudo isso por volta da década de 20, 30, década de 10. Não é? E ele é apenas o fundador da PUC no Brasil. Ele o senhor aqui, não é? Ele é apenas o fundador da PUC no Brasil. Então ele tem autoridade. Está até marcado aqui, ó, algumas marcações que eu fiz nesse livro. Então vamos lá. Agora está começando a ficar mais fácil para entender o que vem a ser essa formação do imaginário. A formação do imaginário nada mais, nada menos é a quantidade de informação e a qualidade de informação que você coloca para dentro do seu cérebro, que fica armazenado ali no seu inconsciente. Então, se você passar a vida toda escutando músicas que falam de sexo, drogas e violências, que eu sou contra a polícia, ou seguir ideologias partidárias que, por exemplo, fala que a religião é ruim, que ser bom é errado, que a gente tem que ficar um brigando com o outro, assistindo filmes apenas de violência, assistindo novelas que também é apenas tramas colocando um contra o outro. Que tipo de personalidade você vai ter? Que tipo de informação você está mandando para o seu cérebro? Esse tipo de informação ele vai te intoxicando. E sem você perceber, você vai se condicionando a ficar de acordo com aquilo que você está consumindo, com aquilo que você está assistindo, com aquilo que você está lendo, não é? Com aquilo que você escuta. Não é? Que tipo de mensagem, por exemplo, passa o Big Brother? Ali tem algum tipo de mensagem positiva? Fala sobre, por exemplo, moral, o respeito, a solidariedade, a caridade? Não. Ali, o que dá luz ao programa é a raiva, o ódio, a briga e a intriga. Tanto é que é comum você sentar a família em frente à televisão para assistir o Big Brother e depois ficar lá mãe e filha brigando porque um está defendendo um personagem do Big Brother e o outro está defendendo o outro. Aí a família briga por causa de um programinha deste. Aí vem falar para mim que não influencia. Influencia sim.
influencia sim. Então, cuidado com o tipo de produto que você anda consumindo. Tá? Se você quer ter o seu imaginário de qualidade, você precisa assistir bons filmes, você precisa ler bons livros, tá? Você precisa escutar boas músicas, tá? Você precisa ir a lugares bonitos, que a beleza também influencia. Quando você chega numa casa, por exemplo, toda limpinha, toda arrumadinha, com o sofá tudo certinho, tudo bacana. Eu tô falando de gente rica não. Eu tô falando de organização, limpeza, harmonia, não é? Os móveis com cores que se harmonizam. Não te dá uma sensação de tranquilidade, de paz? Do que você entrar numa casa, tá tudo bagunçado, o sofá é amarelo, a estante é verde, a pia é azul, a parede é roxa. É tanta informação que aquilo não te descansa, aquilo te estressa. Aquilo te estressa. Tá entendendo? A mesma coisa você, por exemplo, onde que você queria se hospedar nas suas férias? Num hotel fazenda, do qual você acorda de manhã e tem aquela mesa bacana de café da manhã, você abre as janelas do quarto, tem uma área verde com montanhas, uma piscina limpinha, bacana, né? Ou você prefere ir num lugar que a cama, você está sentindo um cheiro de mofo, o travesseiro ele tem um vão no meio do travesseiro, porque tanta gente dormiu ali, ele pegou o vão e não trocou. É claro que você prefere aquilo que é mais confortável, que é mais bonito. É a mesma coisa você tem que fazer com aquilo que você consome, aquilo que você coloca para sua mente. Não é? Agora, se você passar a vida toda escutando funk, vendo novela, Big Brother, vendo só coisas ruins, sabe o que você vai fazer quando você encontrar com seus amigos? Você vai falar exatamente sobre essas coisas que você viu, porque é só isso que você conhece. Não tem como você, por exemplo, discutir sobre Platão se você nunca leu Platão, se você não sabe o que ele está dizendo. Você só sabe o que passa nos programas de repórter policial aí, que um matando o outro. Você não tem como saber o que se passa neste livro, não é? Porque você não consome esse tipo de situação. Não tem como você saber, por exemplo, o que se passa neste livro aqui, que é um clássico da literatura infantil, infanto-juvenil e até adulto, porque este ano eu li esse livro aqui e ele é muito bacana. Vou deixar ele aqui. Então, cuidado com o que você está fazendo com você mesmo. Agora, por que eu trouxe o livro A República de Platão? Aqui Platão, ele idealiza de forma utópica, eu não sei se ele realmente acreditava que poderia acontecer, mas ele idealiza um tipo de república perfeita, uma espécie de cidade, estado perfeito, né? E esse livro aqui ele é feito em formas de diálogos, então é um pouco chatinho para ler e tal. Mas se você chegar até o final, ele é bem bacana. Então ele vai ali desde o início, como é que vamos formar uma sociedade legal, uma cidade bacana, um estado bacana. E tem uma parte que ele está falando sobre a formação do exército para defender esta cidade, esta república, né? E eles estão conversando ali, um diálogo, várias pessoas conversando. Aí um deles fala assim, olha, a gente pode dividir aquelas crianças que já têm um perfil de coragem, não é? Aquelas crianças mais corajosas, essas já têm o perfil para serem soldados, para formar um exército, né? Então, desde criancinhas, já que elas têm essa virtude da coragem bem desenvolvida nelas, né? Aqui nesse livro A República de Platão, eles entendem que desde criancinha tem que colocar essas crianças para lerem e escutar histórias, né, de guerreiros, de soldados, histórias que incita a coragem, não é? Então, desde pequenininho, vai formando o imaginário dele para ele ser o quê?
um soldado forte, destemido, que tenha coragem de defender a sua cidade, a sua república. Então, esse livro aqui foi escrito no século 4 ou 5 a.C., não sei. Deve ser 4 ou 5 a.C. E Platão já sabia o que era a formação do imaginário, né? E que através da formação do imaginário você consegue formar a personalidade da pessoa. Então, desde pequenininho, coloca ele para ser uma espécie de guerreiro. O mesmo você pode fazer, por exemplo, com a música. Se desde pequenininho você colocar seu filho para escutar música clássica, pode ser que ele se interesse em tocar piano, pode ser que ele se interesse em tocar um violino, porque ele vai acostumar com aquele tipo de som, ele vai gostar do tipo de som, vai achar interessante e dali vai estimular ele para algo bom. Agora, com o funk isto não acontece, porque o tipo de mensagem que o funk passa não é do bem, não é de uma coisa boa. Nada contra quem escuta, cada um escuta o que quiser, mas eu não posso vir aqui dizer que o funk induz ao bem, ele induz ao mal. É uma música de raiva, de ódio, né? Não precisa falar, todo mundo sabe. E o segundo livro, que é A Formação da Personalidade, do padre Leonel Franca, ele fala, é como se fosse um complemento, né? Aqui ele está falando de como você forma a sua personalidade. Primeiro você passa pela formação do seu imaginário, aquilo que entra na sua cabeça. Entrou na sua cabeça, aquilo vai formando sua personalidade, não é? Então, se você colocar coisas boas na sua cabeça, leituras boas, leituras dos grandes clássicos, sei lá, a leitura de livros religiosos, porque você pode não ser religioso, mas livros religiosos, ele fala do quê? Fala do bem, do amor, da caridade, da prosperidade, da misericórdia, não é? Então, para a formação da sua personalidade, isso é excelente. A formação do seu imaginário vai ser boa. Se a formação do seu imaginário for boa, a sua personalidade também passa a ser. E espero que eu tenha conseguido explicar direitinho para vocês. Eu queria fazer um vídeo de 10 minutos, infelizmente já deu quase 18. Um abraço a todos vocês, até a próxima aula!